O Supremo Tribunal Federal confirma que não é necessário autorização de assembleias legislativas para processar governador. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça determina arquivamento de sindicância que investigava o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mantém prisão de João Vacari Neto. Joesley Batista presta depoimento à Polícia Federal sobre venda de ações da JBS após a assinatura do acordo de colaboração premiada. Ministério Público Federal entra na Justiça para impedir que municípios de Recife e Jaboatão proíbam o funcionamento do Uber nas cidades. E na reportagem especial em comemoração ao aniversário da TV Justiça, você vai ver que a emissora pode ser sintonizada em todo o Brasil e no mundo. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal confirma entendimento de que não é preciso aval de assembleias legislativas para processar governador. 3 meses depois de o plenário do Supremo decidir que as assembleias legislativas não precisam autorizar a abertura de ações penais por crimes comuns e de responsabilidade contra governadores, os ministros confirmaram esse entendimento ao julgar dispositivos da Constituição dos Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Também ficou mantida a determinação de que cabe ao Superior Tribunal de Justiça, tribunal que julga governadores, estabelecer a necessidade ou não do afastamento da função. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Esta norma, que exige a autorização prévia da Casa Legislativa, no caso de presidente da República, por constituir uma exceção ao princípio republicano, não pode ser reproduzida pelos Estados-membros da Federação. Somente a Constituição Federal poderia criar exceção desta natureza. Me alinho à posição também já tradicional na Casa, em relação aos crimes de responsabilidade serem de competência da União, inclusive súmula editada pela Corte. Não se pode aplicar ao governador aquilo que se dispõe em relação ao presidente, porque o presidente é chefe de governo, chefe de Estado, há uma representação internacional que não compete ao governador. Se nós ficarmos sem presidente, efetivamente vamos carecer dessa representação internacional. Eu concluo que, como as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Voto no sentido da divergência iniciada pelo ministro Roberto Barroso para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações diretas e é neste sentido que fica, portanto, a proclamação. Ações julgadas procedentes, vencido parcialmente o ministro relator, que julgava parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações. Os ministros também decidiram não modular os efeitos da decisão que declarou inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro, que estabeleceu novos limites territoriais dos municípios de Cantagalo e Macuco. Entendo que deve prevalecer os limites delineados pelo Decreto-Lei 1055 e pelo Decreto-Lei 1056 nos termos da coisa julgada conferida naquele rito ao interpretar a Lei 2497, cuja eficácia foi repristinada pela declaração de inconstitucionalidade. Assim, voto para que a declaração de inconstitucionalidade proferida nessa ação, que se refere à Lei 3.196, se mantenha com eficácia ex tunc. Ainda durante a sessão, os ministros consideraram constitucional uma lei de Santa Catarina que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. Da leitura dessa lei, não identifico trechos conflitantes com os dispositivos da lei catarinense. Destaco, nesse sentido, alguns artigos da lei 9966 que tratam de questões semelhantes ao tema aqui em análise. Dessa forma, aqui me parece que a lei seguiu exatamente a ideia constitucional da predominância do interesse regional
no caso, como salientou o ilustre vice-procurador-geral aqui presente, as realidades de um Estado são diversas das realidades de outros, principalmente nessa questão de poluição, nessa questão ambiental, da proteção ao meio ambiente, não tendo, ao meu ver, extravasado a competência do Estado. Nós sabemos que uma das maiores causas de poluição, seja dos rios, seja dos mares, é exatamente o lançamento de dejetos ou de lixo sem qualquer controle. Portanto, acompanho o relator, primeiramente no sentido não conhecimento, mas acho até interessante que nós tenhamos superado essa questão do conhecimento e convalidado, creio que certamente a unanimidade, como tudo indica, esta lei do Estado de Santa Catarina, que, a meu ver, é extremamente avançada do ponto de vista de proteção ambiental. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mantém prisão de João Vacari Neto. Repórter Guilherme Menezes tem mais informações. Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O advogado de Vacari argumentou que o cliente não oferece riscos às investigações e à sociedade. Mas os desembargadores, os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 negaram o pedido de soltura. O relator lembrou que Vacari até foi absolvido em um dos processos, mas isso não pode ser estendido automaticamente aos outros 4 casos, as outras 4 condenações que ele sofreu. João Vacari Neto cumpre pena em Curitiba desde 2015, quando foi preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. William. E, Guilherme, em outra decisão, o TRF4 reduziu a pena de um doleiro, não foi isso? É isso mesmo, William. O doleiro Raul Henrique Zror teve a pena reduzida de 7 anos e 2 meses para 5 anos e 5 meses. Os desembargadores da 8ª turma do TRF4 consideraram que houve excessos na pena estabelecida inicialmente, na primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro. O doleiro é investigado por vários crimes financeiros em casos ligados à Operação Lava Jato. William. Obrigado, Guilherme. O dono da JBS, o Wesley Batista, prestou depoimento à Polícia Federal no processo que investiga a venda de ações das empresas dele após o acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público. Segundo as investigações, os empresários podem ter evitado uma perda de 138 milhões de reais com a venda de ações às vésperas da assinatura do acordo. Segundo a defesa de Wesley, o empresário respondeu a todas as perguntas e explicou que não há relação entre a venda das ações e a assinatura do acordo de colaboração. O Superior Tribunal de Justiça determina que sindicância contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, seja arquivada. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público Federal, que não encontrou indícios de que Fernando Pimentel tenha tentado impedir e eliminar provas relacionadas à Operação Lava Jato quando era ministro do governo Dilma Rousseff. O suposto envolvimento do governador foi revelado em delações de executivos do grupo Odebrecht. Eles disseram que se reuniram com Pimentel para falar sobre a preocupação dos rumos da Operação Lava Jato e como ela poderia chegar aos empresários e à cúpula do executivo. O MPF entendeu que não houve elementos que justificassem a denúncia. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que liberou o aumento dos limites de velocidade nas marginais do Tietê e do Pinheiros, na capital paulista. A mudança está valendo desde o dia 25 de janeiro. No início do ano, a Justiça tinha concedido uma liminar proibindo o aumento da velocidade, mas a decisão já tinha sido derrubada. Agora, um colegiado do Tribunal de Justiça manteve a autorização para o aumento da velocidade nas marginais de São Paulo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal entra na Justiça para impedir que municípios de Recife e Jaboatão proíbam o funcionamento do Uber nas cidades. A gente volta já já. O Ministério Público Federal em Pernambuco entrou na Justiça com uma ação civil pública para impedir que municípios de Recife e de Jaboatão proíbam o serviço do Uber nas cidades. O MPF considera a restrição inconstitucional. Uber se popularizou rapidamente. Muitos brasileiros utilizam o aplicativo para se locomover. Mas em Recife e em Jaboatão, Pernambuco, desde 2015, uma lei municipal proíbe o funcionamento do serviço. O motorista que descumprir
pode ser multado. O Ministério Público Federal em Pernambuco considera a lei municipal inconstitucional, porque o serviço do Uber é um assunto de competência da União. Além disso, a norma limita a concorrência e prejudica o interesse dos consumidores. Por isso, o órgão entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar para barrar a proibição. O MPF pede que a Justiça decida a questão até que haja uma regulamentação federal sobre o Uber e outros aplicativos de transporte. Em fevereiro deste ano, já havia recomendado que as prefeituras de Recife, Jaboatão e Olinda não interferissem no funcionamento do serviço. Só a cidade de Olinda acatou o pedido. A equipe de reportagem do Tribunal Superior Eleitoral acompanhou de perto as eleições do Amazonas no último fim de semana. Você vai ver agora como foi o trabalho realizado pelo TRE do Estado para garantir uma votação tranquila e segura. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do Amazonas. Para realizar uma eleição no maior estado do Brasil, é preciso pedir reforço. No último domingo, a Justiça Eleitoral contou com o apoio do Exército, Marinha e Aeronáutica para garantir que as urnas eletrônicas fossem levadas a todos os municípios do estado, seja por terra, céu ou água. Sem as Forças Armadas, nós teríamos imensas dificuldades de realizar um pleito com essa estratégia, com essa logística, de modo que nós gostaríamos de destacar o papel que as Forças Armadas exercem na integração do Brasil como um todo e, sobretudo, na mantença da integração desse imenso território, desse imenso continente que é a Amazônia. 7.438 urnas foram disponibilizadas. Elas saíram do depósito na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Manaus. Desde 1998, Pedro se dedica ao trabalho de distribuição dos equipamentos. Tem que ter animação. Sem animação, porque é muito bom isso. Sem animação, fica cansado. Se ficar cansado, o negócio não funciona direito. As urnas podem dar problema, quebrar. A propaganda dos candidatos estava nas ruas, mas o Estado deu exemplo. Nada de lixo. O Tribunal Regional Eleitoral fez um trabalho diferenciado com os partidos para evitar a sujeira. Selo verde, né, que nós implantamos em 2016 e premiamos os partidos políticos que adotaram as boas práticas, que não sujaram o meio ambiente. No Amazonas, há muitas localidades de difícil acesso, mas isso não impede a chegada das urnas. Essas 5 sessões que já estão aqui no barco, elas vão para 3 comunidades de difícil acesso aqui no Amazonas, que é a comunidade Livramento, comunidade Nossa Senhora de Fátima e comunidade São Sebastião. E para isso a gente vai embarcar junto com o pessoal do TRE para acompanhar essa jornada. Toda essa logística é diferente do que é nas outras cidades. A gente participar de uma operação, né, dessas aí é muito gratificante, né, como cidadão, né, ajudar, colaborar com a eleição e é uma experiência única, né? Quase 1,5 milhão de eleitores voltaram às urnas. Dona Rosa deu exemplo de cidadania. Aos 89 anos, fez questão de votar. Eu quero votar toda a vida, enquanto eu tiver vida. Homens reforçaram a segurança em 23 municípios. A votação foi tranquila. Nada de filas e nenhum problema técnico que pudesse atrapalhar o pleito. Às 10h30 da noite, os eleitores já sabiam o resultado. Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, vão disputar o segundo turno no dia 27 de agosto. A Justiça Eleitoral faz parte desse Brasil que dá certo, né? Nós temos segurança no que fazemos, eleições seguras, e isso graças a essa integração que nós logramos, e aqui na Amazônia, mas também em outras partes do Brasil. Terminou hoje o primeiro Fórum de Assédio Moral e Organizacional da Justiça Eleitoral. O evento aconteceu na sede do TSE em Brasília e contou com a participação de vários órgãos do Judiciário. Muita gente considera o trabalho como a segunda casa, e com toda a razão. Várias horas do dia são dedicadas ao ofício. Logo, um ambiente saudável faz toda a diferença na vida do trabalhador. Faz diferença, com certeza, não só pelas relações entre as pessoas, mas pelo próprio desempenho. A gente consegue trabalhar melhor e consegue se realizar melhor dentro do trabalho, que grande parte da nossa vida a gente está dentro do trabalho, né? Então é importante que a gente seja produtivo, seja saudável e se realize, né? O trabalho tem um sentido na sua vida. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral realizou o primeiro Fórum de Assédio Moral e Organizacional. Foram várias palestras com o objetivo de esclarecer as dúvidas e informar os participantes. O que é assédio moral? Quando que ele acontece? Quando
não acontece, né? A situação que eu estou vivenciando, se trata de um assédio moral ou não. Então, assim, isso vai facilitar, a intenção é facilitar as relações, esclarecer o tema, prevenir adoecimento no trabalho, porque o assédio moral é uma das causas de adoecimento, de graves adoecimentos no trabalho. A palestrante Renata Coelho participou do último dia de evento. Ela falou sobre assédio moral nos locais de trabalho, que pode acontecer de forma coletiva ou individual e causar problemas de saúde nos trabalhadores. Então, grande parte hoje do trabalhador, não só brasileiro, mas em outras partes do mundo, ele está adoecido, se não física, mas mentalmente. E isso interfere na produção, na qualidade do serviço, na qualidade do ambiente de trabalho, no valor, na representatividade do trabalho na vida das pessoas. Então, estudar esse fenômeno, como se passam essas violências dentro do ambiente de trabalho, como detectar, como prevenir essas violências, é hoje uma questão essencial no mundo do trabalho e para a saúde do trabalhador. O sofrimento de quem é assediado também foi tratado no fórum. Para a palestrante Ana Magnólia Mendes, as organizações precisam falar sobre o assunto. As organizações precisam abrir espaços de escuta para que os trabalhadores possam falar sobre esse sofrimento, de modo que essa indignação tenha visibilidade e, a partir daí, existe, então, um movimento de mobilização e de ressignificação para que situações de assédio ou atos de violência não mais ocorram. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão reunidos neste momento em sessão administrativa. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. No início da sessão administrativa, os ministros decidiram indicar o juiz Márcio Schiffler para o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Márcio Schiffler era juiz auxiliar do ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano em um acidente aéreo. Após a morte do ministro Teori Zavascki, Márcio Schiffler passou a assessorar a ministra Carmen Lúcia no CNJ. Os ministros também decidiram indicar para a conselheira do Conselho Nacional de Justiça a desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, do Tribunal de Justiça do Ceará. Para tomarem posse no cargo, eles precisam ter o nome aprovado pelo plenário do Senado. Caso os nomes sejam aprovados, a posse deve ocorrer no mês de outubro. Neste momento, os ministros continuam reunidos na sessão administrativa, discutindo o orçamento do Poder Judiciário para o ano que vem. William. Obrigado, Ana Paula. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, na reportagem especial em comemoração ao aniversário da TV Justiça, você vai ver que a emissora pode ser sintonizada em todo o Brasil e no mundo. Voltamos já já. Está sendo lançado neste momento na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal o livro Crise dos Poderes da República. A obra conta com a apresentação do ministro Gilmar Mendes e do governador de Mato Grosso, Pedro Tax, e também com os coordenadores Jorge Salomão Leite, Lênio Streck e Nelson Nery Júnior. O livro aborda temas do atual cenário político brasileiro atrelado a uma análise dos 3 poderes da República. A TV Justiça completa esta semana 15 anos no ar. Foi o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, que ocupava interinamente a presidência da República, que sancionou a lei de criação da emissora. A data da primeira transmissão, 11 de agosto, coincidiu com o dia em que se comemora a criação dos cursos jurídicos no Brasil e também com o dia de Santa Clara, a padroeira da televisão. É o que você vê agora na segunda reportagem especial em comemoração aos 15 anos da TV Justiça. A TV Justiça é transmitida pela TV a cabo, satélite, antenas parabólicas e internet para o Brasil e o mundo. São aproximadamente 19 milhões de assinantes de TV a cabo no Brasil. Pelo menos 4 bilhões de pessoas conectam a rede mundial de computadores. Sou Eduardo Tepedino, sou advogado e mestrando em Direito Civil aqui na Universidade de Lisboa. Moro em Portugal já faz algum tempo. Preciso parabenizar todo o trabalho que é feito pela equipe da TV Justiça nesses 15 anos. Meus parabéns, muito obrigado. Graças a vocês, eu continuo acompanhando todas as notícias do Brasil aqui pela internet. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça no sudeste do Pará. Com alcance local e global, a TV Justiça atinge milhões de empresas públicas e privadas, instituições acadêmicas e lares.
os meios de acesso direto à internet através de banda larga, Wi-Fi, satélite e telefones celulares com tecnologia 3G e 4G permitem um alcance planetário. O Brasil tem hoje a maior malha de TVs públicas de qualquer outro país. Isso faz com que a TV Justiça ela seja extremamente importante para o conceito de cidadania, que a gente trabalha na Constituição de 88. Então ele vai sabendo o que vale, o que não vale, o que passa agora a servir de referência e vai tendo uma noção daquilo que são os seus direitos, uma condição elementar para o cidadão. A TV Justiça oferece diversas formas de interação online pelo site, Twitter e YouTube, difundindo a informação de maneira cada vez mais democrática, ultrapassando fronteiras. É também espaço para difusão do conhecimento no ambiente acadêmico. Além de receber a notícia na hora, você aprende o que foi dito assim na íntegra, principalmente. E eu gosto também dos debates que tem depois sobre o tema das sessões. E eu acho muito importante isso para a vida acadêmica, principalmente. É interessante que na faculdade a gente tem muito aspecto teórico do direito, né? E a TV Justiça, quando ela transmite os julgamentos, as sessões, fica bem mais factível para a gente, né? A gente vê como que o direito está realmente sendo aplicado, eu acho muito interessante. Este engenheiro, telespectador assíduo da TV Justiça, diz que o conhecimento adquirido proporciona também autonomia ao cidadão. A TV Justiça, que poderia ser um órgão puramente técnico de discussão jurídica entre advogados, ela abre a linguagem para o cidadão comum, né? Há programas de música, há problemas de debates. A quem isso se aplica, Rafael? A questão se iniciou principalmente em 2015, quando houve um aumento enorme do fluxo de imigrantes. Programas sobre história, por exemplo, são programas muito interessantes que eu tenho visto. O advogado Walter Moura concluiu o curso em 2002, ano em que a TV Justiça entrou no ar. Ele resume a importância da divulgação das decisões do Poder Judiciário para o cotidiano dos cidadãos. Não há nenhum problema em descerrar as portas do Judiciário, seja por câmera, hoje pelas redes sociais, pela internet, para mostrar para o cidadão que não existe nenhuma berlinda, nenhum muro separando o juiz do cidadão. E eu acho que o ganho da TV Justiça 15 anos depois para a cidadania é exatamente você ter um cidadão que conhece a Suprema Corte dele, sabe diferenciar o que é a Suprema Corte do Superior Tribunal de Justiça ou do TSE. Hoje nós temos uma grade muito mais plurima, você tem a participação da Polícia Federal, da Justiça Federal, da OAB, do Ministério Público. E esses canais, eles dão visões diferentes para a justiça. O caráter coletivo de educar pela TV, com informações de qualidade do mundo jurídico, é também um diferencial. O cidadão tem que estar inteirado, tem que estar ligado, tem que estar sabendo de todos os seus direitos, né? Um exercício de cidadania, né, para todo cidadão nesse país passa por ele assistir à TV Justiça, independentemente de estar ligado à área jurídica. E aqueles que trabalham na área jurídica aprendem muito com a TV Justiça, até pela diversidade dos programas e dos temas tratados aqui. Ela passa credibilidade a partir do momento que ela traz a realidade do Poder Judiciário. E é interessante a gente ver, por exemplo, as pessoas nas ruas, às vezes parando, procurando uma televisão para acompanhar um julgamento em tempo real ou para assistir o Jornal da Justiça, que cada vez mais alcança os lares dos brasileiros. A TV Justiça é referência também para membros do Ministério Público e magistrados. Não só a comunidade jurídica acompanha isso, não só os interessados no processo, em julgamento, eventualmente estejam acompanhando, mas o povo acompanha. Isso é importante, porque revela e dá uma transparência que é muito reclamada na sociedade sobre as questões do judiciário. Então, para nós, isso é importante e é um trabalho que é irreversível. Nós percebemos isso no Brasil de hoje, que o Brasil tem acompanhado atentamente tudo aquilo que o Judiciário está fazendo. A TV Justiça se populariza cada vez mais com uma linguagem próxima ao cidadão,
divulgando assuntos de interesse público. É bom lembrar, como o ministro Marco Aurélio falou, o direito é feito para o cidadão. Se só entender de direito quem estuda direito, de nada vale o direito. Então, o mais correto é realmente traduzir o juridiquês como fez e faz a TV Justiça. Amanhã, na terceira reportagem especial, você vai ver quais foram os julgamentos transmitidos pela TV Justiça que marcaram a história do Supremo Tribunal Federal. Não perca! O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.